Minha noiva dormiu com 3 caras estranhos na despedida de solteira, então eu sumi sem falar nada. E o que aconteceu depois acabou com a vida perfeita dela de um jeito que não dava mais pra consertar. Eu e a Mia, nós duas com 30 anos, nos conhecemos quando tínhamos 24. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum. Lembro que vi ela do outro lado da sala, rindo de alguma coisa que alguém falou, e pensei, nossa, que mulher linda! Ela tinha uma energia boa, daquelas que faz a gente querer ficar perto. No fim da festa, a gente tava no quintal batendo papo sobre tudo, música, filmes, viagens, sonhos, e eu já tava fisgada. Começamos a namorar depois de algumas semanas, 1 ano depois, fomos morar juntas. Tava tudo indo bem, ou pelo menos era o que eu pensava. A Mia sempre curtiu mais festas do que eu, mas nada demais, ou assim eu achava. Eu achava que a gente se completava, eu mais tranquilo, ela mais animada. Quando pedi ela em casamento no ano passado, tinha certeza que era com ela que eu queria ficar. Ela chorou na hora, disse sim na hora. Passamos meses planejando o casamento juntos, escolhendo lugar, provando bolo, discutindo se ia ter bar aberto ou não. Achei que a gente tava construindo uma vida de verdade juntos. Mas eu tava errado. Tudo começou por causa de um pacote. Um pacote, acredita? Nem era pra eu estar em casa naquele horário. Saí mais cedo do trabalho e pensei em fazer uma surpresa pra Mia, chegar mais cedo e preparar o jantar. Quando cheguei no AP, vi uma sacolinha de presente na porta. Tinha uma etiqueta brilhante escrita, a noiva mais doida. Você mereceu cada segundo. Com amor, Tasha. No começo, nem liguei muito. A Tasha é a melhor amiga da Mia. Sempre grudadas desde a faculdade. Sempre achei ela meio exagerada, barulhenta, cheia de drama, mas eu aguentava por causa da Mia. Elas se achavam o máximo juntas. Mesmo assim, aquele bilhetinho me deixou com uma sensação estranha. Levei a sacola pra dentro, coloquei no balcão da cozinha e fiquei encarando ela uns 5 minutos. Meu cérebro não parava. Deve ser nada, mas por que parece tão esquisito? Aí decidi abrir. Falei pra mim mesmo que não era bisbilhotar, era só curiosidade. Fora que tava ali largado, né? Quase um convite pra abrir. Dentro tinha as coisas típicas de despedida de solteira. Uma tiara de plástico baratinha, uma faixa daquelas tipo última noite da noiva, e uns confetes brilhantes espalhados. Mas no fundo da sacola tinha uma cueca boxer masculina, usada, nem lavada. Meu estômago virou. Tentei pensar que podia ser só uma piada besta, até que vi o pendrive. Nem sei por que fui ver o que tinha nele. Acho que eu já tava desconfortável com aquela cueca boxer, e o jeito que a sacola gritava noite doida também não me desceu bem. Liguei o pendrive no meu notebook e abri o único vídeo que tinha lá. No começo, parecia tudo tranquilo. A Mia e as amigas estavam numa mesa de algum clube, rindo, bebendo, comemorando. A câmera deu zoom nela, usando a tiara e a faixa. Ela tava linda, como sempre, mas tinha algo esquisito no jeito dela. Ela não parecia só feliz, tava solta demais, como se nada mais importasse no mundo. Aí veio o próximo pedaço do vídeo, e aí as coisas começaram a ficar ruins. Mia tava no palco de um clube de strip, se esfregando num stripper, enquanto as amigas gritavam e se acabavam de rir. Na hora, pensei, tá, é despedida de solteira, não é legal, mas talvez não seja o fim do mundo. Mas aí a câmera seguiu ela puxando o stripper pra fora do palco, rindo, e entrando com ele numa sala privada. Pausei o vídeo, meu coração disparou. Tentei me convencer que não era nada. Vai ver, ela só entrou, riu, saiu. Só que, no fundo, eu já sabia. E aí o próximo trecho tirou qualquer dúvida. Mostrava a Mia sentada num lounge, cercada por 3 caras. Eles estavam rindo, bebendo, jogando charme pra cima dela. Um deles chegou mais perto e beijou ela. E ela beijou de volta. Aí veio o segundo cara e depois o terceiro. No fim do vídeo, ela tava levando os 3 pra um quarto que parecia de hotel. A voz da Tasha ao fundo piorou tudo. Ela tava rindo e narrando. Mia, você é uma lenda, noiva do ano. Fiquei ali, parada, olhando pra tela, com o peito doendo como se tivessem me rasgado por dentro. Aquela não era a mulher com quem eu passei 6 anos da minha vida. Não era a Mia que dormia encostada em mim vendo comédia romântica boba. Não era a mesma que dizia que queria muito construir uma família comigo. E o pior, naquela mesma noite, a Mia chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na bochecha,
Perguntou como foi meu dia e ainda ficou empolgada falando das ideias de decoração da Tasha pro casamento. Eu só balancei a cabeça, sorri, fingi que tava tudo normal, mas por dentro, eu tava destruído. Eu não conseguia mais olhar pra ela sem lembrar do vídeo. Me senti um idiota. Será que teve sinais e eu não vi? Será que foi a primeira vez? Nem sei. Pra ser sincero, já nem importava mais. A mulher que eu achava que ia casar não existia mais. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virado olhando pro teto, com o vídeo passando na minha cabeça sem parar. Cada risada, cada beijo, cada toque. Parecia uma facada. Eu queria confrontar ela, gritar, pedir explicação, mas sabia que nada ia mudar. No dia seguinte, a Mia acordou cedo, se arrumou pro trabalho, me deu um beijo na testa e falou: "Não vejo a hora de te ver hoje à noite, amor." Eu sorri e disse: "Também tô animado." Assim que ela saiu de casa, comecei a juntar minhas coisas. Nem tomei café, nem pensei duas vezes. Peguei a mochila no armário e fui jogando minhas roupas lá dentro. Peguei meus produtos de higiene, meu notebook, os carregadores, tudo que dava para levar sem fazer bagunça. Eu já sabia que não ia voltar, então nem perdi tempo pensando no que levar ou deixar. Os móveis? Nem me importei. Deixei tudo para ela: sofá, TV, utensílios de cozinha, o que fosse. Ela podia ficar com tudo, eu só queria sair dali. Enquanto arrumava as coisas, me dei conta, eu nunca tinha feito nada assim antes. Sempre fui o cara que planeja tudo certinho, férias, trabalho, até os domingos sem fazer nada. Mas agora eu tava jogando qualquer coisa na mochila, sem plano nenhum, só querendo ir embora. Peguei o celular e comecei a procurar algum lugar para ficar, mas não queria um hotel qualquer. Parecia frio demais, impessoal demais. Eu precisava de um lugar para pensar, respirar, me organizar. Foi aí que achei um resortzinho a umas 2 horas da cidade. Nada chique, mas parecia calmo, e ainda tinha vaga. Perfeito. Liguei, reservei por uma semana, paguei adiantado sem nem olhar o preço. Era um valor pequeno perto da paz que eu precisava. Antes de sair, peguei uma pasta na minha mesa com todos os contratos do casamento. Não fazia sentido pagar por uma coisa que não ia acontecer. O lugar da cerimônia era o primeiro da lista. Liguei para eles enquanto saía do prédio. "Alô? Aqui é o Ryan", falei, tentando parecer tranquilo. "Preciso cancelar uma reserva de casamento." A moça do outro lado ficou surpresa. "Ah, sinto muito. Posso saber o motivo?" Claro que eu não ia contar minha vida para uma estranha. Então só falei: "Mudança de planos. A vida é assim, né?" Ela falou sobre taxas de cancelamento, que iam ficar com 20% do valor pago e tal, mas eu nem liguei. "Tudo bem, só cancela, por favor." Desliguei, entrei no carro e comecei a dirigir, nem olhei para trás. Pro apartamento. A viagem até o resort foi meio surreal. Eu só seguia o GPS no automático, enquanto minha cabeça rodava, lembrando tudo que eu vi naquele maldito pendrive. Será que foi só aquela noite? Ou ela sempre teve esse lado e escondeu de mim esse tempo todo? Parei num posto no meio do caminho, comprei umas besteiras e uma garrafinha de água. Quando fui pagar, meu celular começou a vibrar no bolso. Nem precisei olhar. Era Mia. Ignorei, mas ele continuava vibrando, sem parar. Mensagem atrás de mensagem, ligação atrás de ligação. Ela devia ter chegado em casa e visto que eu tinha ido embora. Até agora não li nada. Não tô pronto pras desculpas, pro choro falso, ou pra aquele papo de "não é o que parece." Coloquei o celular no silencioso e continuei dirigindo. Quando cheguei no lugar, vi que era simples, mas perfeito. Tinha uma cama king size, uma cozinha pequena, lareira e um deck com vista pro lago. Parecia que eu tava em outro mundo, bem longe de tudo que deixei pra trás. Joguei minhas coisas num canto, sentei na beira da cama e soltei um suspiro longo, pesado. Foi a primeira vez no dia que eu senti de verdade o peso de tudo. Não foi só uma briga ou um término. Eu deixei minha noiva, minha casa e a vida que achei que estava construindo. Passei o resto do dia tirando as coisas da mochila, mas foi estranho ver minhas coisas naquele lugar novo, que ainda não parecia meu. Fiquei esperando a Mia gritar do outro quarto, ou me chamar para saber o que eu queria comer. Qualquer barulhinho me fazia pular, achando que ela ia aparecer de repente. Quando finalmente sentei para comer um sanduíche feito com os lanches que eu trouxe, peguei o celular para ver. Tinha mais de 20 chamadas perdidas da Mia, além de um monte de mensagens. No começo,
eram normais. Oi, amor, onde você tá? Você saiu sem avisar? Me avisa quando voltar. Depois começou o desespero. Ryan, isso não tem graça. Onde você tá? Tá tudo bem? Por que suas coisas sumiram? O que tá acontecendo? E no final, ela tava desesperada mesmo. Por favor, me liga. Eu não tô entendendo nada. Por favor. Eu não respondi. Em vez disso, liguei pros meus pais. Meus pais são daqueles que só choram se for muito sério. Quando contei que tinha largado a Mia e que o casamento acabou, minha mãe só disse, ok, filho, quer contar o que aconteceu? Fui direto. Ela não era quem eu pensava. Meu pai entrou logo. Ainda bem que descobriu agora, antes do casamento. Eles não ficaram me pressionando para explicar mais, e isso me ajudou muito. Falei que ia ficar num resort por uns dias para colocar a cabeça no lugar, e eles disseram que me apoiavam em qualquer coisa. Aquela primeira noite na cabana foi estranha. Eu ficava esperando a Mia aparecer do nada, gritando, querendo saber por que eu fui embora, ou tentando me convencer a voltar. Fiquei pensando no quanto de tempo e esforço eu tinha colocado naquele relacionamento, tantas datas planejadas, dinheiro guardado pro casamento, e até aceitar a obsessão dela pela Tasha. E pra quê? Pra ela jogar tudo fora numa noitada. Na hora de deitar, eu já tinha decidido, não vou voltar. Nem com choro, nem com desculpa, nem com promessas. Acabou, e eu tava em paz com isso. Mas uma coisa ainda me incomodava, a Tasha. Ela não era só uma amiga vendo tudo de longe, ela liderava a bagunça. Aquele vídeo não parecia só uma lembrança da noite, parecia um troféu, uma coisa que ela fez questão de mostrar. E aquela nota no pacote? Você mereceu cada segundo disso. Parecia até uma confissão. A Tasha sempre me irritou, desde o começo do namoro com a Mia. Ela foi uma das primeiras do grupo que eu conheci. Barulhenta, sarcástica o tempo todo, precisava sempre ser o centro das atenções. A Mia achava ela engraçada, eu achava ela insuportável. Com o tempo, aprendi a aguentar, porque as duas eram muito próximas. Mas confiar? Nunca confiei. Olhando agora, eu vejo os sinais. Tasha vivia insistindo pra Mia sair, mesmo quando a gente já tinha planos. Teve vezes que a Mia chegou em casa bêbada às 2 da manhã, com a Tasha rindo no fundo e gritando, desculpa aí, Ryan, roubei sua garota. Eu costumava rir disso. Hoje em dia, não vejo graça nenhuma. No resort, decidi que não ia falar com a Mia ainda. Primeiro eu queria confrontar a pessoa que armou toda essa confusão. Eu queria falar com a Tasha. Mas eu não ia ligar direto pra ela, então usei um app de número descartável e mandei uma mensagem curta, mas que chamava atenção. Oi, aqui é o Ryan, a gente precisa conversar sobre a Mia. Me encontra na cafeteria amanhã, meio-dia. 5 minutos depois, ela respondeu. Que é asterisco asterisco asterisco? É essa? Você tá bem? A Mia tá bem? Que papo é esse? Não respondi. No dia seguinte, voltei pra cidade, parei o carro umas ruas antes da cafeteria e esperei. E claro, a Tasha chegou, bem no horário. Ela chegou com aquele ar de superioridade de sempre, usando uma roupa toda exagerada, blazer rosa berrante, salto alto impossível de andar e óculos escuros, dentro do lugar, a cara da Tasha. Eu entrei alguns minutos depois e me sentei bem na frente dela. Ela ficou meio surpresa ao me ver, mas logo deu um sorrisinho. Ryan, você me deixou preocupada com essa mensagem. O que tá acontecendo? Não perdi tempo com conversa fiada. Chega, Tasha, eu já sei da despedida de solteira. O sorriso dela sumiu. Do que você tá falando? Me inclinei pra frente, falando mais baixo. Tô falando do pendrive, dos vídeos, do pacote que você deixou na porta. Eu sei de tudo. Ela me encarou por uns segundos e depois riu, meio nervosa. Ah, fala sério, Ryan, isso é só coisa de despedida de solteira. Você não tá bravo com isso de verdade, tá? Me encostei na cadeira e falei. Bravo? Isso é pouco. Que tipo de melhor amiga incentiva a noiva a trair o noivo e ainda manda um vídeo com os melhores momentos? O rosto dela ficou vermelho. Não foi assim, tá? Foi só uma noite de diversão, sem maldade, sem intenção de machucar ninguém. Peguei o celular do bolso, abri as capturas de tela das mensagens e deslizei o aparelho na mesa para ela ver. Lá estava o que ela mandou pra Mia. Noiva do ano, você arrasou no palco. Garota,
Não se sinta culpada. É sua última chance de ser livre. Ela arregalou os olhos e tentou empurrar o celular de volta para mim. Ryan, você tá levando isso a sério demais. É só uma tradição, sabia? Toda noiva tem direito a uma noite doida. Tradição? Repeti, levantando um pouco a voz. É assim que você chama? Pra mim parece que você passou o tempo todo empurrando ela pra isso. Tasha suspirou, cruzou os braços e se jogou na cadeira. Olha, eu não obriguei ninguém a nada, tá bom? A Mia é adulta, ela fez o que quis. E você tava lá, incentivando, retruquei. Você devia cuidar dela, Tasha, mas ajudou ela a jogar fora tudo que a gente construiu juntos. Ela revirou os olhos. Ah, por favor, não é como se ela não te amasse. Foi só uma noite. Vocês vão superar isso. Isso me deu raiva. Bati com a mão na mesa. Ela até se assustou. Superar isso? Você acha que eu posso simplesmente esquecer que ela transou com 3 caras porque foi só uma noite? Você é inacreditável. Ela olhou em volta, nervosa, provavelmente com medo dos outros escutarem. Abaixou a voz. Tá bom, desculpa. Desculpa se as coisas saíram do controle. Mas, sinceramente, Ryan, isso é entre você e a Mia. Não me coloca no meio disso. Tarde demais, falei, me levantando. E acredita, Tasha, todo mundo vai saber exatamente que tipo de amiga você é. Os olhos dela se arregalaram. Como assim? O que você vai fazer? Você vai descobrir logo, falei, pegando meu celular e indo embora. No caminho de volta pro resort, fiquei pensando no que ela disse. Ela é adulta, fez as próprias escolhas. Por mais que eu quisesse botar toda a culpa na Tasha, ela estava certa numa coisa. A Mia escolheu, sozinha. A Tasha pode até ter incentivado, mas a Mia não foi obrigada a concordar. Esse pensamento me deu um aperto no estômago. Sempre achei que a Mia era só divertida e meio despreocupada, mas agora vejo que ela era irresponsável mesmo. A Tasha foi a parceira perfeita pra bagunça, mas quem começou o incêndio foi a Mia. Quando voltei pra cabana, comecei a rascunhar um e-mail. Ainda não estava pronto para falar com a Mia cara a cara, mas queria garantir que a Tasha não fosse sair por aí contando a história do jeito dela. Anexei as prints e os vídeos no e-mail e mandei para alguns amigos em comum, sopros, que eu realmente confiava para ficarem de boca fechada até eu estar pronto para contar tudo. Depois daquele encontro, nunca mais ouvi da Tasha. Mas, sinceramente, nem me surpreendeu. Ela deve ter percebido que não tinha mais nada que ela pudesse falar para consertar a situação e, para ser bem honesto, eu não tava nem aí. Ela não era mais problema meu. Aí eu soube o que precisava fazer, falar com os pais da Mia e contar tudo. Para deixar claro, a família da Mia sempre teve aquele jeito tradicional, antigo, que fazia eu me sentir julgado o tempo todo. Quando a gente foi morar junto, uns 3 anos atrás, a mãe dela, a Janete, agiu como se fosse um escândalo. Ela nunca falou direto, mas vivia soltando umas tipo: ah, sabe, não é certo morar junto antes do casamento. E sempre que eu falava do nosso AP, ela fazia uma cara de decepção que falava tudo sem dizer nada. O pai dela, o Henry, era mais calado, mas também não curtia a ideia. Ficava murmurando coisas tipo: na minha época, as coisas eram diferentes. Só depois que a gente ficou noivo que eles começaram a mudar comigo. Foi só botar o anel no dedo da Mia que a Janete começou a planejar chá de panela e o Henry até se ofereceu para ajudar com a entrada de uma casa. Parecia que eu tinha passado num teste invisível. E agora sim, eu era digno. Mas depois de tudo que aconteceu, não dava mais para ficar quieto. A Mia me traiu. Agora era ela que tinha que encarar as consequências, principalmente com os pais dela, que achavam que ela era perfeita. Eles sempre deram tudo para ela, apoio, grana, tudo. E mesmo assim, ela escolheu fazer o que fez. Desde minha conversa com a Tasha, o celular não parava. Ryan, por favor, fala comigo. Eu sei que você tá bravo, mas a gente precisa conversar. Eu te amo. Não desiste da gente, por favor. Cada mensagem me deixava com mais raiva. Ela queria pagar de vítima, mas foi ela que fez a escolha. Não respondi nenhuma ligação nem mensagem. E nem pretendia. Mas aí, a Janete me mandou mensagem. Ryan, o que está acontecendo? A Mia tá arrasada. Por favor, me liga. Estamos preocupados. Fiquei olhando para aquela mensagem um tempo. E foi aí que decidi eu ia resolver isso pessoalmente.
Se alguém tinha que lidar com a Mia, não ia ser eu. Deixa isso pros pais dela. Eles sempre agiram como se soubessem tudo mesmo. No dia seguinte, voltei pra cidade e fui direto pra casa da Janete e do Henry. Não avisei a Mia que eu ia lá, mesmo sabendo que ela ia ficar uma fera quando descobrisse. Quando a Janete abriu a porta, o rosto dela mostrou um misto de alívio e preocupação. Ah, Ryan, graças a Deus você veio. O que tá acontecendo? A Mia tá super preocupada desde ontem. O Henry estava sentado na poltrona de sempre na sala, lendo o jornal. Quando ouviu minha voz, levantou os olhos. Ryan, ele disse com a cabeça. Bom que você veio. Talvez você possa explicar o que tá rolando. Entrei e sentei no sofá, tudo arrumadinho como sempre. Vim contar a verdade. Falei com a voz firme. Vocês vão querer ver isso sentados. A Janete ficou confusa, mas se sentou bem na minha frente, apertando as mãos. O Henry se inclinou na poltrona. Sério. Peguei meu celular e abri a pasta com as provas. A Mia mentiu pra vocês. E pra mim também. O casamento acabou por causa do que ela fez na despedida de solteira. A Janete ficou em choque. O quê? O que ela fez de tão grave? Entreguei o celular pra ela. Assiste isso aqui. Ela hesitou, olhou pra mim, depois pra tela, e apertou o play. A expressão dela foi mudando de dúvida pra puro choque. Meu Deus, ela sussurrou. Isso não pode ser verdade. Fala que isso é montagem. O Henry levantou na hora, o rosto vermelho. O que tá acontecendo? Me dá isso aqui. A Janete passou o celular pra ele, chorando. Enquanto ele assistia, dava pra ver a raiva crescendo, o maxilar travado, as mãos segurando o celular como se fosse esmagar. Foi isso que ela fez, falei, com calma, mas firme. Ela não só me traiu, ela fez um show, e as amigas ficaram batendo palma pra ela. A Janete colocou o rosto nas mãos, chorando. Não acredito nisso. Não acredito que a minha filha faria isso. O Henry começou a andar de um lado pro outro, com os punhos fechados. Aquela maldita menina, ele murmurou. A gente criou ela melhor que isso. O que ela tinha na cabeça? Nada, falei, e agora ela quer que eu perdoe, mas eu cansei. Achei que vocês mereciam saber, porque eu não vou ser o responsável por limpar essa bagunça. A Janete me olhou com os olhos vermelhos. Ryan, por favor. Será que você não pode só conversar com ela? Talvez tenha sido um erro. Talvez alguém tenha forçado. Ninguém forçou nada. Cortei. Ela fez o que quis, e eu não vou passar a vida inteira me perguntando se ela vai fazer de novo. O Henry parou e apontou para Janete. Tá vendo? É isso que dá quando ela prefere ouvir a Tasha do que a gente. Eu falei que aquela menina era problema. Eu falei. A Janete balançou a cabeça e limpou as lágrimas. A gente devia ter falado alguma coisa. Devia ter impedido ela de ir morar com você. Talvez nada disso tivesse acontecido. Não aguentei e quase ri. Você acha que o problema foi morar junto? Você ficou tão preocupado com o que é certo, que não viu o problema real. A Mia é irresponsável. Sempre foi, e agora tá pagando por isso. O Henry sentou de novo, balançando a cabeça. Inacreditável, totalmente inacreditável. Eu me levantei. Olha, eu sei que é chato dizer isso, mas agora o problema é de vocês. Ela provavelmente vai correr atrás de ajuda, e aí vocês decidem o que fazer. Eu já fiz minha parte. A Janete segurou meu braço enquanto eu ia em direção à porta. Ryan, por favor, não conta isso pra ninguém. Pensa no vexame pra nossa família. Tirei o braço dela com cuidado. Isso não é mais meu problema. Janete, vocês vão ter que lidar com isso sozinhos. No caminho de volta pro resort, senti uma coisa estranha. Como se um ciclo tivesse fechado. Durante anos, os pais da Mia me trataram como se eu não fosse bom o bastante para a filha deles. Agora eles sabiam a verdade. A filha perfeita deles tinha estragado tudo sozinha. Mais tarde, naquela noite, recebi outra mensagem de voz da Janete. Ryan, aqui é a Janete. Eu nem sei o que dizer. O Henry e eu estamos arrasados. A gente falou com a Mia, e ela tá destruída. Ela disse que não sabe como arrumar isso. Pra ser sincera, a gente também não. Só queria que você soubesse que sentimos muito. Se quiser conversar, estamos aqui. Eu apaguei a mensagem. Agora a Mia que se virasse com os pais dela. Eu terminei. Deixa ela explicar tudo. Deixa eles lidarem com as consequências. Eu não sou mais a rede de apoio dela.
Não demorou muito e a verdade começou a se espalhar. Depois de contar tudo pros pais da Mia, decidi falar com mais gente. Não era vingança, bom, talvez um pouco. Mas as pessoas precisavam saber quem a Mia e o grupinho dela realmente eram. Se eu ficasse calado, iam tentar esconder tudo como se nada tivesse acontecido. A primeira pessoa com quem falei foi a Raquel, uma das melhores amigas da Mia. Ela não era tão doida quanto a Tasha, mas estava lá naquela noite. Ela participou, riu, incentivou, achou que era tudo só uma zoeira. Não ia deixar ela sair limpa dessa. Mandei uma mensagem curta. Raquel, eu sei o que rolou na despedida de solteira. Tenho vídeos e mensagens que provam tudo. Não finge que não sabe. A gente precisa conversar. Ela me ligou em poucos minutos, com a voz tremendo. Parecia nervosa. Ryan, que história é essa? De onde você tirou isso? Importa de onde veio, respondi, tranquilo. Você estava lá, viu tudo. Ela ficou enrolando um pouco, depois soltou. Eu não sabia que tinha sido tão grave, tá? Achei que era só uma dança, uma provocaçãozinha, eu juro que não sabia. Você não sabia que ela sumiu com 3 caras? Cortei. Você não sabia que ela me traiu ali na frente de todo mundo? Raquel ficou muda, achei até que tivesse desligado. Mas aí ela soltou um suspiro. Ryan, me desculpa, eu devia ter dito alguma coisa. Mas não consegui parar ela. A Mia falava que ia ser chato casar, que queria uma última noite de diversão. A Tasha ficou empurrando isso, e a Mia bem, ela tava bêbada e só foi indo. Eu quase ri. Então você tá dizendo que concorda com isso? Essa é sua desculpa? Ela não só concordou, Raquel. Ela escolheu fazer aquilo, bêbada ou não. E você ficou lá, só olhando. Raquel tentou se justificar. Achei que não era da minha conta. Era sim, eu explode. Você é amiga dela. Uma amiga de verdade teria parado aquilo. Depois disso, ela não teve mais o que dizer. No fim da ligação, pediu desculpas de novo e prometeu que ia falar com a Mia. Mas eu não fiquei esperando nada. A próxima a cair foi a Tasha. Eu nem precisei fazer muito. Os pais da Mia já estavam tentando controlar o estrago. Acho que Janete e Henry brigaram com ela depois que saí da casa deles. Porque no dia seguinte, Mia me ligou mais de 20 vezes. Não atendi nenhuma. Aí a Tasha me mandou uma mensagem, e o tom não foi nada amigável. Ryan, que merda você tá falando pras pessoas? A Mia tá um caco, e agora todo mundo tá me tratando estranho. Você precisa parar com isso. Eu dei risada quando li. Finalmente a Tasha tava sentindo o peso da situação. Nem me dei ao trabalho de responder. Deixa ela se virar. Mas o melhor ainda estava por vir. Raquel contou tudo pro resto do grupo. Sim, ela tinha cobertado a Mia antes. Mas não queria afundar junto. Começou a se afastar dela e da Tasha. Dizendo pra todo mundo que não sabia o que tinha acontecido de verdade. E que jamais teria apoiado se soubesse. No fim da semana, a história já tinha espalhado geral. Mia deixou de ser a noiva divertida, e virou a rejeitada do próprio grupo de amigos. Uma amiga em comum, Chloe, entrou em contato comigo. A gente não era próximo, mas ela sempre foi educada quando saía com a gente. A mensagem dela me pegou de surpresa. Oi, Ryan. Só queria dizer que sinto muito por tudo que você tá passando. Eu nunca imaginei que a Mia fosse capaz de algo assim. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Enquanto isso, Mia ainda tentava falar comigo. As mensagens diminuíram, mas não pararam. Ryan, eu sei que você tá bravo, mas a gente precisa conversar, por favor. Eu faço qualquer coisa pra consertar isso. Só me diz o que fazer. Era quase triste de ver. Ela não tava arrependida pelo que fez. Ela só tava desesperada porque a vida dela tava desmoronando. Aí veio a bomba. Tasha e Mia brigaram feio. Começou com um bate-boca mais calmo, mas virou uma gritaria daquelas. Tasha, cansada de levar a culpa, mandou logo. Não finge que eu te obriguei a fazer nada. Você fez porque quis. Para de bancar a vítima. Chloe soube da briga e me mandou uma mensagem. Tasha e Mia não se falam mais. Tasha tá dizendo pra todo mundo que a Mia usou ela como bode expiatório. Tá uma bagunça. Não vou mentir, senti um pouco de satisfação. Durante anos, a Tasha agiu como se fosse intocável, manipulando todo mundo e espalhando fofoca. A última coisa que soube da Janete foi que a Mia
Tava destruída, tentando juntar os pedaços da vida dela. No começo, achei que fosse só drama. Ela chorando, se fazendo de vítima. Ela continuava mandando mensagem, implorando, chorando, o de sempre. Mas, com o passar dos dias, comecei a ouvir coisas de amigos em comum, sobre como a vida dela realmente tinha virado um caos. Pelo que falaram, os pais da Mia, a Janete e o Henry, perderam a paciência depois daquela conversa comigo. Eu sabia que eles estavam bravos, mas não achei que fossem tão longe. Janete tentou fazer Mia entender a gravidade do que aconteceu. Mas Mia disse que a culpa era minha. Disse que eu tinha exagerado, que devia ter entendido melhor, e que não era justo destruir a vida dela por um erro. Essa resposta não caiu bem com Janete e Henry. Eles sempre ligaram muito para a imagem da família. E ver a sujeira da filha virar fofoca entre amigos e parentes, era o pior pesadelo deles. Quando perceberam que Mia não queria assumir culpa nenhuma, eles expulsaram ela de casa. Não foi só ameaça. Empacotaram as coisas dela, deixaram na varanda, e falaram para ela não voltar até aprender a se responsabilizar. Conhecendo a Janete, ela deve ter dito algo tipo: "Você é uma vergonha para essa família." Mia tentou ir para a casa da Tasha. Mas depois da briga, Tasha não quis nem saber. Ela deixou bem claro que não queria mais se meter naquela bagunça, e que deixar Mia ficar lá só ia piorar tudo. Aí, a Mia começou a tentar contato com outros amigos. Mas a maioria já tinha se afastado. Raquel ignorou completamente. E os outros não queriam se envolver na treta. No fim da semana, Mia estava dormindo onde dava. No sofá de quem ainda aceitava ela por perto. E não parou por aí, a parte financeira bateu forte também. Mia tinha um emprego tranquilo no escritório. Um lugar onde o pai dela tinha conseguido uma vaga para ela. Henry praticamente forçou ela a trabalhar lá. Mas depois de ser expulsa, Henry deixou claro: "Agora você se vira." O chefe dela já não estava feliz com o desempenho. Ela chegava atrasada, atrasava entregas. E o pessoal da empresa começou a ouvir fofocas do que aconteceu. Quando o drama pessoal dela começou a chegar no ambiente de trabalho, a empresa decidiu que não valia mais a pena manter ela lá. Demitiram ela com a desculpa de redução de pessoal. Confesso, quando a Chloe me contou que ela tinha perdido o emprego, eu senti um certo alívio. Não porque eu queria ver ela sofrendo, mas porque finalmente era a consequência real das escolhas dela. Por anos, Mia viveu como se tudo fosse brincadeira, confiando nos outros para limpar a bagunça dela. Agora, ela estava sozinha, sem rede de segurança. Fiquei sabendo que a Mia tentou falar com a Janete e o Henry de novo depois que perdeu o emprego. Ela foi até a casa deles chorando, pedindo para voltar, dizendo que não tinha para onde ir. Mas eles não deixaram. Nessa altura, Mia já não tinha mais opção nenhuma. Sem emprego, sem lugar para ficar e sem amigos dispostos a ajudar. As mensagens e ligações dela começaram a ficar cada vez mais desesperadas. "Ryan, por favor, fala comigo, eu não tenho mais ninguém. Desculpa por tudo, perdi meu emprego, minha casa, tudo. Eu sei que errei, por favor, me dá mais uma chance. Faço qualquer coisa para consertar isso, só me diz o que você quer." Eu não respondi nenhuma. Não ia deixar que ela jogasse a culpa em mim ou me fizesse sentir obrigado a perdoar. Ela fez as escolhas dela, e agora estava vivendo as consequências. Um amigo nosso, o Eric, me deu uma atualização uma semana depois. Aparentemente, Mia ligou para ele, tentando ver se podia ficar na casa dele por uns dias. Mas o Eric, que é bem pé no chão, cortou logo. "Ela tá mal, cara", ele me contou. Tava chorando no telefone, dizendo que não sabia o que fazer. Mas eu falei direto: "Isso não é problema meu, ponto." Eric não foi cruel. Ele só não caiu na manipulação dela, do mesmo jeito que ela tentou fazer comigo. No fim, a Chloe me contou que Mia conseguiu alugar um quarto num AP bem caído, do outro lado da cidade. Ela usou o resto do dinheiro que tinha para pagar o primeiro mês de aluguel. Mas fora isso, tava se virando como podia. Arrumou um emprego de meio período numa cafeteria. Mas não dava conta de pagar as contas. "Ela mal tá conseguindo se segurar", disse Chloe. "Acho que ela nunca esteve tão mal." O que mais me chocou foi ver como todo mundo virou as costas para ela tão rápido. Durante anos, Mia era o centro do grupo. Aquela que organizava as festas e juntava a galera. Mas agora que ela estava precisando, ninguém quis ajudar. Tasha lavou as mãos,
dizendo: ela não é mais problema meu. Raquel cortou o contato de vez, falando que não queria lidar com mais drama. Até a Chloe, que tentou ficar neutra, acabou parando de falar com ela. Mia tinha queimado todas as pontes, e agora estava sozinha, tentando recomeçar do zero. Eu estaria mentindo se dissesse que não senti um pouco de satisfação vendo isso. Não porque eu queria que ela sofresse, mas porque isso mostrava uma coisa bem clara: toda escolha tem consequência. Mia passou anos dependendo dos outros para resolver as bagunças que ela fazia. Mas agora, finalmente, ela estava encarando a realidade. E eu, seguindo em frente. Cada dia era um passo a mais para deixar esse drama todo para trás.